As transformações ocorridas no capitalismo nas últimas décadas do século XX impactaram profundamente o mundo do trabalho. O neoliberalismo progrediu no Brasil nos anos 90 e trouxe com ele uma reestruturação produtiva. Entrávamos na era da globalização, mas como país de industrialização dependente, baseada na superexploração da força de trabalho. Para falar sobre esse contexto e sobre o derretimento dos direitos trabalhistas, advindo da reforma trabalhista no país, tema de sua tese de doutorado, nós conversamos hoje com a advogada Carla Maria Carneiro, doutora em Psicologia Social. Seja bem-vinda à Hora Extra, agora de forma virtual. Doutora Carla. Muito obrigada, Fabíola. Carla, o que levou você do mundo do direito a se aventurar, vamos dizer assim, a unir numa tese de doutorado um estudo sobre psicologia e relações de trabalho? Fabíola, eu como advogada trabalhista há mais de 30 anos, sempre me preocupei com a prevenção de doenças, acidentes e do próprio passivo trabalhista, buscando exatamente o equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho. Então, nesta caminhada, através de estudos, seminários, congressos e a própria experiência prática, no sentido de erradicação dessas doenças e acidentes, fui percebendo que existia entre as pessoas, nas pessoas, um mal-estar com o trabalho, vamos dizer assim, ou uma ausência de bem-estar com o trabalho. Como isso diz respeito à psicologia, percebi que precisaria ir atrás dessa disciplina para buscar a resposta desse bem-estar que é necessário ao trabalho, ao trabalhador, ao próprio empregador. Então, foi esse o motivo pelo qual eu me senti atraída a fazer um doutorado em psicologia. Carla, o seu estudo chama a atenção, a começar pelo título, Derretimento dos Direitos Sociais. Você fez uma ligação proposital com a modernidade líquida de Bauman? Sim, Fabíola, como você mesmo me lembrou um dia com muita propriedade, eu tive uma dissertação que foi em Direito, eu fiz o meu mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, e essa dissertação foi publicada integralmente pela revista da LTR. E nela eu fiz todos os meus estudos, o meu referencial teórico foi Bauman, porque Bauman fala da modernidade líquida, da liquefação desses direitos, das relações líquidas. Então, o primeiro título, inclusive, do nosso livro, esse livro que é a tese de doutorado, mas que eu publiquei em coautoria com os meus orientadores, professora Lila Spadoni e professor Pedro Humberto Campos. O nosso título primeiro seria Liquefação dos Direitos Trabalhistas, mas a editora Juruá, após uma pesquisa, percebeu que o título Derretimento ele teria um alcance maior na busca de palavras, na pesquisa sobre o tema. Então, ele tem tudo a ver com Bauman. Eu sou uma apaixonada por Bauman, pelo simples fato de que eu encontrei nele, nos estudos dele, a resposta para tudo aquilo que eu percebia de estranho acontecendo no nosso mundo e que depois eu fui ver. Ele já prenunciava tudo isso através dos seus estudos sociológicos, a modernidade líquida, o término de relações, a sociedade de consumo, o descarte de pessoas, a desconsideração com a dignidade humana. Enfim, eu tenho para mim que Bauman é a grande resposta desse século e você fez essa ligação com muita propriedade. É ele, sim. Essa liquidez, que menciona Bauman, está inserida nas relações de trabalho? De que forma as relações são afetadas por esse mundo da modernidade líquida? Fabíola, Bauman diz o seguinte, que a grande questão da globalização é exatamente o afastamento da localidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que as grandes empresas, as grandes corporações, o próprio capital,
econômico, ele não se preocupa mais com as pessoas, ele não se preocupa mais com a comunidade, ele não se preocupa se a empresa que está ali estabelecida, se ela vai gerar emprego, se aqueles empregos vão trazer estabilidade para as famílias que lá residem. Ele se preocupa unicamente com ele, ou seja, o próprio capital. Está sendo rentável? Está me dando retorno? O custo é mínimo, né, para que eu possa ter um lucro maximizado? Então, sim, eu permaneço ali. Se não, eu automaticamente saio daquele lugar. E aí Bauman vem dizer, né, que acabou aquele tempo das empresas com grandes prédios, um número enorme de trabalhadores. Hoje eu posso ter uma empresa aqui que funciona somente com notebook, com um quarto de hotel, né, com uma internet, com um celular, e eu posso ter várias pessoas trabalhando para mim, por exemplo, na Índia, se essa mão de obra for mais barata. Enfim, isso é a globalização. Então, esse é o maior impacto do capital líquido, do neoliberalismo sobre as relações de trabalho, mas há muito mais, como nós poderíamos ver. Em sua análise sobre a história do trabalho assalariado no Brasil, você aponta o retrocesso dos direitos trabalhistas conquistados no século XX, né, trazido pela reforma, e menciona a existência de um atual sistema escravocrata no país. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Nós somos um país escravocrata, nós somos um país que trazemos no nosso DNA a licitude da escravidão. Isso há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, todos os direitos sociais que foram alcançados, eles foram derrocados com a reforma trabalhista. E por que trouxe um sistema escravocrata? Porque com essa distorção comunicacional, com essa linguagem da mídia de que a culpa era do trabalhador, que agora todos os direitos iriam ser revogados, todas aquelas discussões que foram colocadas na mídia, o povo, os empregadores em geral, começaram a desconsiderar direitos trabalhistas constitucionalmente adquiridos ao longo de todos esses anos. Então, as pessoas começaram, antes mesmo que a reforma entrasse em vigor, começaram a descumprir a legislação trabalhista de forma totalmente atribulada, né, traiçoeiramente. E qual é o quadro atual? O coordenador do combate ao trabalho escravo no estado de Goiás é o Dr. Tiago Siqueira Cabral, que é o coordenador do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do estado de Goiás. Então, é dele a notícia de que aumentou de forma assim assoberbada o número de denúncias de prática de trabalho análogo a trabalho escravo no estado de Goiás. Então, não é achismo, né? É realidade, é fato. Ok, doutora Carla, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada e doutora em psicologia social, Carla Maria Carneiro, sobre o tema da tese dela de doutorado, que fala do derretimento dos direitos trabalhistas advindo da reforma trabalhista no país. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada e doutora em psicologia social, Carla Maria Carneiro, sobre o derretimento dos direitos trabalhistas no pós-reforma. Doutora Carla, em seu estudo sobre a reforma trabalhista, a partir de uma análise da psicologia social, o que ele foi capaz de comprovar, assim, resumindo um pouquinho? Fabíola, um dos pontos chaves para mim dessa pesquisa que foi feita foi uma pesquisa documental, descritiva, feita em cima das 21 notas taquigráficas, com os relatos dos depoimentos de deputados federais e autoridades e pessoas mesmo do povo ouvidas pela comissão que tratou da reforma trabalhista. Foram 21 notas taquigráficas com mais de 100 páginas cada um, então mais de 2.000 páginas que foram rigorosamente
analisadas, lidas e depois processadas no software Alceste. A principal conclusão, inclusive baseado nos estudos da minha própria orientadora, que é psicóloga social, professora Lili Spadoni, e que profere a disciplina de psicologia jurídica já há muitos anos, inclusive com livro publicado, é que quando uma lei não sofre resistência por parte da população, isso diz que, a psicologia social diz, é porque ela já estava sendo praticada pelos cidadãos. Então, o que a gente pode concluir a partir dessa afirmativa? Todos os artigos que foram modificados, ou quase todos, né, já não estavam sendo obedecidos, observados pelos empregadores de forma em geral. Então, o que aconteceu? Quando se retirou, se tornou lícito aquilo que antes era ilícito. Então, se antes eu, como trabalhadora, tinha os meus direitos descumpridos por um empregador e por esse motivo eu tinha que entrar com ações reclamatórias trabalhistas para recuperar aquilo que me foi retirado ou me foi negado, logicamente, se a lei deixou de vigorar, se o direito não existe mais ilicitude, de consequência, eu já não tinha motivação jurídica para poder entrar com uma ação trabalhista. Então, eu posso concluir que a reforma trabalhista, ela tornou lícito o que era ilícito. E essa é a resposta para tudo que nós encontramos a partir daí. Certo. Segundo Dejour, psiquiatra e estudioso francês, também citado em seu trabalho, as gestões neoliberais impactam a saúde mental dos trabalhadores. Pode-se dizer que a reforma trabalhista de 2017, consequência da política neoliberal, contribuiu para o aumento do adoecimento mental e até de suicídios relacionados ao trabalho? Com certeza, Fabíola. Eu e mais 3 colegas do doutorado fizemos um artigo de revisão sistemática de artigos publicados na plataforma CAPES sobre o cenário do suicídio do trabalho no Brasil. E nós, então, nessa revisão, nós descobrimos que eram 4 os fatores que impactaram no suicídio em grande escala de trabalhadores no Brasil em anos anteriores à reforma. Foi a crise econômica, práticas neoliberais, o uso de agrotóxico no meio rural, né? E o agrotóxico ele apareceu 2 vezes, porque ele apareceu também como o instrumento utilizado para tirar a própria vida. Bom, a par de tudo isso, Dejour, como você já disse, ele fez um estudo profundo, basicamente a base teórica dele da psicodinâmica do trabalho, porque foi num momento de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, na França, e logo depois, foi aí o início dos estudos dele, e logo depois vieram, em 1980, vieram o ideal neoliberal, a ideologia neoliberal. E essa ideologia neoliberal, ela tem por propósito, né, a desumanização das relações de trabalho. Então, concluindo tudo isso, a reforma trabalhista, ela contribuiu com o número de suicídios? Sim. A começar, Fabíola, por essa distorção comunicacional na época da própria aprovação da reforma. Isso causou uma confusão mental, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Doutora Carla, só para finalizar, como as pessoas, o telespectador pode ter acesso à sua tese, que virou um livro, né? Já está na internet, não é isso? Sim, o livro nosso, meu e dos meus orientadores, ele se chama CLT, Derretimento dos Direitos Trabalhistas,
Aspectos psicossociais da reforma trabalhista no Brasil. Ele foi publicado pela editora Juruá. Então, ao acessar o site da editora Juruá e colocar o título CLT e o derretimento dos direitos trabalhistas, automaticamente terá acesso ao link de venda desse livro. Carla, muito obrigada pela entrevista, parabéns por seu estudo tão importante, né, para os dias atuais. E essa entrevista você pode assistir também depois no canal do TRT no YouTube. Nós falamos sobre o derretimento dos direitos trabalhistas no pós-reforma com a doutora Carla Maria Carneiro. Muito obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. Alguma consideração a fazer, doutora Carla? Só agradecer, Fabíola. Muito obrigada por esse espaço e por esse comprometimento mesmo, né, com o jornalismo que revela todos os pensamentos, todas as situações, mas principalmente que se compromete com o cientificismo, com a academia, com aquilo que é realmente pesquisado e outorgado a todos nós. Então, muito obrigada a você, telespectador. Até a próxima semana. O Hora Extra fica por aqui. Até lá.